Olá, meu nome é Matheus de Souza Ferreira, sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade de Pernambuco, no campus Serra Talhada. Vou falar um pouco sobre o trabalho titulado Uso de finasterida para o tratamento da alopecia androgenética em adolescentes. De início, é importante entender um pouco do ciclo capilar. O cabelo é composto por 3 fases. A primeira é a fase anágena, na qual o pelo cresce e é observada a papila dérmica no final da haste. Ela dura em média 3 anos. Após ela, segue a fase catágena, na qual o folículo involui e o pelo para de crescer, porque a papila dérmica se desprende da haste, impedindo assim a mitose de novas células para a fibra. Ela dura em média de 2 a 3 semanas. Após ela, segue a fase telógena, na qual há o bloqueio da ativação bioquímica para a proliferação de células no folículo, fazendo então com que o pelo caia. Essa fase dura em média 3 meses. Onde houve a queda capilar, a queda do pelo, um novo folículo se desenvolve e um novo pelo surge, voltando então à fase anágena. Na alopecia androgenética, o pelo continua com suas 3 fases, porém, há uma diminuição da duração da fase de crescimento, que é a fase anágena, e o aumento do período da fase de queda, que é a fase telógena. Isso ocorre porque nessas áreas onde o pelo sofre uma diferenciação nas durações de suas fases, existe uma maior concentração da enzima 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que é um metabólito que vai induzir a fabricação de fatores paráquinicos inibitórios. E esses fatores vão atingir o folículo do cabelo, do pelo, fazendo com que ocorra a diminuição do tamanho desse folículo, ou seja, a sua miniaturização, e também a substituição dos pelos terminais, que são longos, fortes e vigorosos, por pelos mais fracos, quebradiços e sem cor, que são os pelos velos. Aqui então você tem aqui o aumento da concentração de andrógenos, aumenta assim a formação de fatores paráquinos, diminuindo, portanto, o tamanho do folículo e fazendo a substituição dos pelos terminais por pelos velos. A finasterida atua, então, a nível de 5-alfa-redutase, bloqueando a ação dessa enzima e, com isso, evitando a formação de fatores paráquinos inibitórios e evitando a queda do cabelo. O uso da finasterida foi aprovado em pacientes maiores de 18 anos pela US Food and Drug Administration, mas ainda não há recomendação terapêutica para alopecia em adolescentes. Para alguns desses pacientes, entretanto, a finasterida é prescrita, porém a finasterida pode causar alguns efeitos adversos no homem, como disfunção erétil, perda da libido, alterações neurológicas e hormonais, depressão e ansiedade. Assim, esse estudo tem como objetivo analisar os possíveis efeitos colaterais da administração de finasterida em adolescentes para o tratamento da alopecia androgenética. Trata-se, portanto, de uma revisão bibliográfica que concentra suas afirmações por meio do método dedutivo. Esse trabalho levou mais ou menos 28 dias para ser feito. Em seguida, ele foi posto a correções e melhorias até a data de sua submissão. O primeiro passo dessa metodologia foi, então, escolher quais sítios haveriam de ser buscados. Então, selecionou-se a PubMed e a BVS. Os descritores que foram utilizados nessas plataformas foram alopecia adolescent e finasteride, eles foram utilizados em conjunto. Os critérios de inclusão foram textos completos em inglês e português, com data de publicação de 2010 a 2020. E de exclusão foram estudos que não abordavam a temática central analisada ou que analisaram o uso de finasterida apenas em homens com mais de 18 anos. Resultado disso, foram encontrados 15 artigos, dentre os quais 5 atendiam aos critérios de elegibilidade aplicados. Ademais, 2 artigos não contemplados nessa seleção foram incluídos no estudo, totalizando 7 artigos, portanto. Um livro didático da área médica foi utilizado para compreender alguns pontos de neurociências. Para a construção dessa apresentação, retirou-se algumas imagens de um artigo não mencionado no resumo expandido. Resultados e discussões. Segundo Brunton, a 5-alfa-redutase atua na transformação de vários hormônios, como a testosterona, a progesterona e a desoxicorticoesterona. A finasterida pode diminuir a produção de DHT, de dihidroprogesterona e dihidroxicorticoesterona, que são os metabólitos que vêm dessas substâncias que foram mencionadas anteriormente, afetando as concentrações de seus derivados, como o 3-alfa-diol, o 3-beta-diol, a alopreganolona e a tetrahidroxicorticoesterona. Essas substâncias são muito importantes porque elas são neurohormônios. Eles modulam um eixo essencial, que é o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que está relacionado às respostas ao estresse e sua disfunção pode desencadear ansiedade e depressão.
Aqui, então, a gente tem que a progesterona, por meio da 5-alfa-redutase, se transforma em DHP e depois se transforma em AP. A DOC, por meio da 5-alfa-redutase, se transforma em HD-DOC e depois em TH-DOC. A testosterona, por meio da 5-alfa-redutase, se transforma em DHT e depois em 3-alfa-diol ou 3-beta-diol. AP, TH-DOC, 3-alfa-diol e 3-beta-diol são, então, os neurohormônios que vão controlar o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Aqui está um esquema do eixo. Em uma situação de estresse, os neurônios a nível de hipotálamo serão sensibilizados e logo a nível de hipotálamo a gente já tem a presença de alguns neurohormônios, como a alopreganolona, aqui participando de processos nos neurônios do hipotálamo. Assim, os neurohormônios vão atuar ao nível desse eixo, controlando as respostas ao estresse e também controlando o eixo. Em um estudo, Melkang analisou os pacientes com síndrome pós-finasterida, que são homens que, mesmo após a interrupção do uso da finasterida, continuam sentindo os efeitos adversos da substância. Foi visto que a progesterona diminui drasticamente no líquido cefalorraquidiano, mas no plasma sanguíneo ela não foi mencionada. O DHP diminui tanto no LCR como no plasma sanguíneo, e o 3-alfa-diol aumenta no líquido cefalorraquidiano. A alopreganolona não foi estudada nesse estudo, porém, presume-se que ela diminua, porque os seus metabólitos, a P, a DHP e a 5-alfa-redutase, diminuem em pacientes com uso de finasterida. Assim, como esses neurohormônios estão envolvidos no controle do eixo hipotálamo hipófise adrenal, é possível que sua alteração de concentração influencie no controle desse eixo. É tanto que, no estudo de Melkang, 50% dos pacientes tinham a depressão. DHT e 3-alfa-diol são importantes no desenvolvimento da cognição e a DHT pode evitar problemas neurodegenerativos como Alzheimer, porque ela diminui a morte celular induzida pela proteína beta-amiloide. Assim, a finasterida pode influenciar a construção de áreas do cérebro relacionadas ao aprendizado e também no surgimento de doenças neurológicas degenerativas. Inibidores da 5-alfa-redutase causam efeitos negativos na ereção peniana, afetando as respostas contráteis, colinérgicas e adrenérgicas. Alguns pacientes com síndrome pós-finasterida apresentaram anormalidade na ressonância magnética do sistema dopaminérgico mesolímbico, isto é, núcleo accumbens e córtex pré-frontal, que são áreas necessárias para a função erétil normal, sendo a baixa concentração de metabólitos da testosterona o fator desencadeador dessa disfunção. Além disso, núcleo accumbens envia aferências para o córtex pré-frontal, formando o principal sistema de recompensa do cérebro, cuja disfunção está relacionada ao desenvolvimento de transtornos de humor. Isso mostra que o uso de finasterida pode desencadear problemas neurológicos persistentes e muitas vezes irreversíveis, especialmente nos indivíduos que ainda não possuem todos os sistemas orgânicos plenos, como é o caso dos adolescentes. Em uma coorte, a finasterida foi utilizada para o tratamento da alopecia em 9 adolescentes com idade de 14 a 19 anos, com aumento da densidade de pelos em 6 deles e com a desistência de uso por que apresentou queda da libido. Há evidências que apoiam o uso da finasterida em adolescentes, porém, as evidências são claramente limitadas e estudos prospectivos são necessários antes que diretrizes específicas sobre esse tratamento possam ser feitas. Existe uma série de tratamentos não medicamentosos que podem ser usados contra a alopecia. Devido ao fato de não existir um protocolo terapêutico para essa doença em adolescentes, as modalidades que não utilizem os fármacos tornam-se, então, uma boa abordagem de tratamento. Assim, recomenda-se o uso de minoxidil tópico, microagulhamento e laser, que são técnicas para estimular a angiogênese e a vasodilatação. Conclui-se, portanto, que a finasterida não deve ser usada como terapia para alopecia androgenética em adolescentes, devido aos prejuízos que a paralisação da 5-alfa-redutase pode causar em um organismo que ainda está desenvolvendo seus sistemas. Deve-se, portanto, utilizar outras abordagens, como minoxidil, microagulhamento e o laser erbium contra a alopecia androgenética em adolescentes. Aqui estão as referências e obrigado.